Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, primeiramente quero falar para vocês que este vídeo não é apenas para vocês, mas um aviso e um recado para mim também. Vamos lá então? Você já se sentiu sufocado por pensamentos que não param, como se a mente estivesse em guerra com o coração? Isso é ansiedade. E hoje eu quero te mostrar o que ela faz conosco e como a gente pode vencer ela no Senhor. Lembrando novamente que eu estarei olhando para outro lado por conta que o nosso vídeo fica anotado para que a gente não se perca no meio do caminho. Vamos lá então? Primeiramente eu quero explicar para vocês o que é ansiedade. Ansiedade é aquela inquietação, aquele medo do que vai acontecer. É como se a gente estivesse sempre esperando o pior, mesmo quando nada aconteceu ainda. Às vezes você está tentando dormir e a sua mente começa a imaginar mil cenários ruins. Mas também a ansiedade, muitas vezes, ela não vem apenas por pensamentos excessivos. Às vezes, ela te pega de surpresa, quando você menos espera, como se não fosse nada. E acaba trazendo ali uma situação de aflição muito forte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas também temos a crise de pânico, que entra no meio da ansiedade. E de fato é muito ruim. Como experiência pessoal, eu experiencio a crise de pânico. E, gente, é terrível. Eu posso falar isso com experiência própria mesmo. É uma coisa terrível. E no momento que você está sentindo, você, sabe, acha que não tem saída. Mas eu quero que saibam que tem. Tem sim. E, sério, para que a gente possa não estar ligados a remédios ou medicamentos o tempo inteiro, precisamos encontrar um escape. Precisamos encontrar paz em meio às aflições, principalmente em meio à ansiedade, que é uma coisa terrível e muito difícil. E principalmente na hora que você está sentindo. Mas ainda assim a gente precisa encontrar um escape, uma ajuda ou qualquer outra coisa que nos faça voltar de volta à realidade, certo? Bom, o que a ansiedade causa em nós? Ela traz efeitos físicos e também emocionais, né? Ela pode roubar nossa paz, nosso sono, nossa alegria, nos deixa cansados, inseguros e até mesmo fisicamente doentes. Quando eu falo fisicamente doentes é porque conheço pessoas que realmente ficam doentes, de fato, por conta de uma coisa que é gerada aqui. E, gente, é muito, muito complicado, sabe? Mas você sabia que até mesmo grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por isso? Lá em... Eu quero dar um exemplo para vocês, que é lá em Elias. Lá em Elias, a gente. Meu perdão, sério. É lá em Reis, capítulo 19. Vamos dar uma procurada e falar um pouquinho sobre isso? Eu quero dar o exemplo para vocês de Elias, tá, gente? Não é que esteja lá em Elias, não. Eu sinto muito mesmo. Mas vamos procurar aqui. Reis, capítulo 19. Aqui. Vamos lá, então? Eu vou ler para vocês. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do seu deus Baal. Aí, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. O mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo:
Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força o bastante para viajar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que está fazendo aqui, Elias? Então ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias viu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Então ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram sua imagem. Portanto, sabe, não acabou o capítulo ainda, faltam só alguns versículos, mas até aqui já é o suficiente para o que eu quero falar. Elias, ele se viu sem saída. Elias se viu como muitos de nós nos vimos quando estamos em um momento de aflição, sabe? Ele viu ali que ele seria o próximo a morrer, que ele seria o próximo, sabe, a passar por todo aquele sofrimento que os outros passaram, já que todos os outros tinham sido mortos. Só que o Senhor o alimentou, e através de um sussurro, ele não estava no vento, não estava no fogo, não estava em nada. Ele estava em quê? No sussurro que Elias ouviu. Através de um sussurro, o Senhor falou com ele e restaurou depois de algum tempo, né? Porque assim, até aqui a gente vê que ele pede para que Elias vá para outra cidade, unja Azael, unja Jeú, enfim. E também que se juntasse a Eliseu, né? Para que Eliseu ficasse no lugar dele. E aí, tudo bem. Conforme Elias foi fazendo o que o Senhor estava pedindo, ele foi melhorando, ele foi, sabe, encontrando paz naquilo que fazia. E, gente, sabe, muitas vezes a gente se vê como Elias, né? A gente se vê tanto em aflição que a gente diz: Ô Senhor, era melhor o Senhor me levar. Mas saiba que através de um sussurro o Senhor pode falar na nossa alma e pode nos restaurar. E é muito importante também termos pessoas ao nosso lado que nos ajudem a passar por isso. E não que se vocês não tenham, tudo bem também, sabe? A gente tem o Senhor conosco. E eu acho que isso já é o suficiente. Portanto, agora eu quero falar um pouquinho com vocês como vencemos a ansiedade no Senhor. Vamos lá então? Para essa parte do vídeo eu quero ler com vocês Filipenses 4, 6 ao 7, que diz o seguinte: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, gente, precisamos pensar no que é bom, no que é amável, no que é de fato importante, sabe? A gente precisa colocar os nossos pensamentos diante de Deus. Eu sei que oramos todos os dias, mas
Entreguem as suas ansiedades, entreguem os seus problemas e não deixem que paralisem vocês. Sério, por muito tempo eu deixei que a ansiedade me paralisasse e até hoje eu sofro com isso de verdade. Mas é importante que sejamos fortes no Senhor e que nos fortaleçamos todos os dias, não permitindo que ela nos paralise de fato, mas que andemos com ela, que possamos fazer as coisas mesmo diante de momentos difíceis. Porque se estivermos paralisados por aquilo, se acreditarmos que aquilo não vai passar, então como é que venceremos ela? Como é que de fato conseguiremos passar por isso? Sabe, eu vi hoje em um post que até uma pessoa ansiosa ela tem fé. Mas vocês sabem por quê? Porque ela deposita sua fé. Fé é você acreditar em algo que vai acontecer, certo? É você acreditar profundamente naquilo, de forma bem intensa. E aí, lá dizia que a pessoa que é ansiosa, ela coloca a fé em coisas erradas, como que eu posso falar, em pensamentos errados. No caso, ela coloca a fé em que não vai melhorar. E aí, acaba que aquilo se materializa. E ela realmente, cada vez só piora mais. Então, até mesmo uma pessoa ansiosa, ela tem fé. Mas ela tem fé em um pensamento distorcido. Ela não está colocando a fé em que aquilo vai passar, em que ela pode melhorar, em que é passageiro, e que ela vai sair disso, entende? A diferença? Então, que usemos nossa fé para pensamentos bons, em pensamentos positivos. Precisamos então colocar os pensamentos diante de Deus e confiar também no controle dele, porque, sabe, eu acho que vocês já leram, Jesus ele controla tudo. Quem dirá nós? Vocês já leram que ele controlou uma tempestade, ele acalmou os mares, o vento, a tempestade. Vocês têm ideia do quão isso é? É uma coisa, sabe, um fenômeno natural. E ele acalmou. Agora, quem dirá o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração? Sabe, gente? Portanto, precisamos mesmo acreditar nisso. Eu acho muito, muito importante também que nós, naquele momento, respiremos muito, oremos e declarem a palavra de que vocês vão melhorar de fato, sabe? E descansem, apenas descansem, sabe? Então, é muito, muito importante. Uma coisa que eu não me canso de falar, que vocês pratiquem diariamente também, é um devocional. Um louvor, um jejum, leitura bíblica, comunhão. Comunhão de qualquer forma com Cristo, com irmãos, com pessoas que seguem a Ele, que possam lhe ajudar, sabe? Depois de fazermos tudo isso, eu sei que o nosso coração fica mais em paz. Eu sei porque o meu fica. E muitas vezes, mesmo com tudo isso, corremos ainda o risco, claro, de nos afligirmos com ansiedade, mas eu creio que isso pode ajudar, sabe? Então, invistam em um devocional diário, não é coisa de outro mundo, sabe? Devocional não é coisa de outro mundo. Eu já tenho um vídeo, eu acho, aqui no canal falando sobre como fazer um devocional ou um estudo bíblico. Eu quero trazer um vídeo para vocês também falando sobre jejuar, sobre o jejum, como fazer, como praticar. Talvez seja um dos próximos, quem sabe. Mas não é coisa de outro mundo. Invistam nisso. E eu tenho certeza que acalmará mais o coração de vocês, sabe? E, gente, entendam, não é do dia pra noite que vocês vão melhorar. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu não quero me ver diante de medicamentos que sirvam para me acalmar. A menos quando o caso é sério mesmo, que eu vejo que eu não tenho chance. Vamos dizer assim. Aí sim eu recorro, porque de fato, né, gente, se você realmente precisar, eu não posso te julgar por isso. Jamais. Teve um tempo que eu tive realmente que fazer tratamento com medicamentos e, assim, minha experiência, eu melhorei. Por enquanto eu estava tomando, mas
sabe, depois que eu parei ali de tomar os medicamentos, eu passei um tempo, depois voltei a sentir de novo, sabe? E eu não quero a dependência do medicamento. Entre a dependência do medicamento e a dependência do Senhor, eu prefiro estar dependente do Senhor. Isso é óbvio, gente. Mas nem sempre também a gente vai melhorar instantaneamente. Eu não posso falar para vocês assim que se vocês mudarem os hábitos de vocês e que se vocês, sabe, fizerem isso, fizerem aquilo, do dia para noite vocês vão mudar. Não, gente, é uma luta diária. É uma luta constante, sabe? É uma luta que a gente precisa lutar e batalhar todos os dias, a fim de que vençamos em Cristo, que possamos vencer. Então, é possível viver em paz mesmo em meio às tempestades, sabe? Não, você não melhora do dia para a noite, mas você pode adquirir a paz que excede o entendimento, que ela excede o entendimento de que, sabe, do que você está passando, seja lá qual for o seu problema. E como eu falei também, a ansiedade não é só por você ter um problema específico. Às vezes sua vida está normal, mas pode acontecer de você estar ali, sabe, diante dela novamente. Mas procurem estar em tempo em comunhão com o Senhor, pelo menos um pouco. E, sério, entendo que não é do dia para a noite. Vocês não melhoram do dia para a noite. A ansiedade é uma coisa bem complicada, é bem difícil, eu digo por mim mesmo, mas eu entendo hoje em dia que dá para viver em paz em meio a ela, dá pra gente fazer as coisas, sabe? Desde a conseguir se levantar de uma cama, que vocês sabem como é difícil, para aqueles que sentem, quanto a fazer qualquer outra coisa no dia a dia, mas dá para viver em paz em meio às tempestades. O Senhor nos dá esse poder, sabe? E eu sei que nele podemos nos fortalecer cada dia mais e passar pelas aflições, sabe? E, gente, lembrem-se, a ansiedade ela pode até tentar dominar, mas aquele que habita em você é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer sentimento, é maior do que tudo isso. E é isso, gente. Eu só espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Busque a Ele mais e mais e tente não se deixar atingir tanto pela ansiedade. Eu sei como é difícil. Eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia, na nossa geração, que sofrem muito com isso, mas eu sei também que a gente tem o poder de melhorar diante disso. Eu sei que Cristo nos dá poder para lutarmos contra e tentar melhorar e nos fortalecer nele. Então, aquele que habita em você, ele é maior do que qualquer coisa. O Espírito Santo, que habita em nós, é o mesmo que ressuscitou Jesus. É o mesmo que fez vários milagres, curando pessoas também. Então, acreditem que ele também pode curar você. Acreditem de fato que tudo isso vai passar e que vocês podem sim melhorar. Portanto, se essa palavra falou com você, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas possam ver, compartilhem com gente que precisa de fato ouvir isso, porque eu sei que a gente conhece muita gente assim, e até a gente mesmo, gente. Até nós mesmos precisamos ouvir, né, às vezes. Portanto, compartilhem, curtam, comentem o que vocês acharam e se inscrevam para continuar caminhando com a gente na fé. Tudo bem? Até o próximo vídeo.